Para uns, é uma luz super clara. Para outros, parece um verdadeiro labirinto. Como é que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Um guia divino que às vezes parece, sei lá, indecifrável. É exatamente essa tensão que a gente vai tentar desvendar hoje. Então, vamos lá. Então fica a pergunta, né? A Bíblia é essa luz para o nosso caminho? Ou é mais um labirinto que deixa a gente confuso? Poxa, se ela foi feita para ser entendida, por que a gente tropeça tanto na leitura? A boa notícia é que não somos os primeiros a fazer essa pergunta, viu? Existe uma doutrina inteira dedicada a isso, a clareza das Escrituras. Pensa nela como se fosse um mapa antigo, todo misterioso. Olhando assim, de primeira, parece que só um especialista conseguiria decifrar. Mas, e se o ponto principal do mapa, o destino final, estivesse perfeitamente claro para qualquer um ver? Talvez a clareza não esteja em cada detalhezinho, mas naquilo que mais importa. Para a gente entender bem essa ideia, vamos precisar de um termo um pouco mais técnico. Mas calma, não se assusta. É uma doutrina antiga e muito poderosa chamada perspicuidade. Ela foi, na verdade, um dos motores da Reforma Protestante e vai nos ajudar a colocar as peças no lugar. Perspicuidade. O nome parece complicado, né? Mas a origem latina quer dizer simplesmente clareza. E a doutrina é basicamente esta. Embora nem toda a passagem da Bíblia seja óbvia, as verdades centrais, aquelas que a gente precisa para a salvação e para viver uma vida cristã, são sim, transparentes e acessíveis. E aqui, olha só essa citação da Confissão de Fé de Westminster. A gente vê o poder dessa ideia. Parem e pensem um pouquinho no que isso significava naquela época. A ideia de que tanto os doutos, os estudiosos, quanto os indoutos, as pessoas comuns, todo mundo podia entender o suficiente para ser salvo. Gente, isso foi uma verdadeira bomba teológica. A Bíblia não era mais exclusividade de uma elite. Ela estava sendo devolvida para as mãos de todo mundo. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Clareza não significa que tudo é fácil. De jeito nenhum. A própria Bíblia reconhece isso. O apóstolo Pedro mesmo disse que algumas coisas que Paulo escrevia eram bem difíceis de entender. O ponto central é que o essencial para a salvação está ao alcance de todos. E olha, isso não é um convite à preguiça, viu? Pelo contrário, exige o devido uso dos meios ordinários, ou seja, o nosso esforço, estudo e dedicação. Ok. Mas se o essencial é claro, por que a gente continua quebrando a cabeça tantas vezes? A resposta para isso meio que vira o jugo. O problema talvez não esteja no livro, mas em quem está lendo. E é aqui que a nossa conversa fica realmente interessante. É a diferença entre a clareza objetiva do texto e a nossa compreensão subjetiva. Pensa assim, um rádio pode estar transmitindo um sinal perfeito, cristalino, mas se o nosso aparelho receptor estiver com defeito ou fora da frequência, a gente só vai ouvir ruído. A mensagem é clara, mas a nossa capacidade de receber essa mensagem pode não ser. E as Escrituras apontam exatamente para a fonte dessa interferência. O obstáculo principal não é a falta de inteligência, é algo muito mais profundo. É espiritual. A nossa condição natural, sem uma ajuda especial, nos deixa, vamos dizer assim, meio surdos para as coisas do espírito. O teólogo A.W. Pink usou uma imagem muito poderosa para explicar isso. Véus. Existe um véu da má vontade que nos torna hostis a Deus. Um véu da ignorância que nos cega espiritualmente. E um véu do preconceito, porque, no fundo, nossos desejos e afeições estão em outro lugar. A dificuldade, portanto, não está na página, está dentro de nós. Certo. Se o problema é interno, como é que a gente resolve? A resposta não é uma só, mas é dupla. Pensa em duas pontes que são construídas para nos ajudar a cruzar esse abismo que nos separa do entendimento pleno. E aqui a gente vê essas duas pontes, lado a lado. De um lado, a ajuda interna, que é a obra do Espírito Santo, e do outro, a ajuda externa, que é a nossa parte, o nosso esforço. É fundamental entender isso aqui. Uma não existe sem a outra. Elas são parceiras, indispensáveis nessa jornada de entendimento. Vamos começar então pela ajuda interna, a iluminação. E aqui tem uma distinção que é crucial. Iluminação não é receber uma nova revelação, tá? É o Espírito Santo agindo para nos fazer entender o que já foi revelado. A melhor analogia é a seguinte: ele não coloca móveis novos num quarto escuro. Não. Ele acende a luz para a gente finalmente poder ver os móveis que sempre estiveram ali. E não tem exemplo melhor do que este. Pensa nos discípulos. Eles andaram com Jesus, ouviram tudo da boca dele. E mesmo assim, o texto diz que Jesus precisou abrir o entendimento deles. Poxa,
Se até eles que estavam ali na primeira fila precisaram dessa ajuda divina, imagine a gente. Isso mostra o quanto nós dependemos dessa iluminação. E agora a ajuda externa. Depender do Espírito não é desculpa para sentar e esperar, né? Somos chamados a agir, a usar os meios ordinários, ler com atenção, estudar, comparar uma passagem com outra e, muito importante, ouvir o ensino na igreja. A fé cristã não é um esporte individual, a gente faz parte de um time, de uma comunidade que aprende junto. Ok, então juntando tudo isso, como é que a gente fica? A doutrina da clareza das Escrituras nos oferece uma postura incrivelmente equilibrada para ler a Bíblia. Na prática, isso nos dá 4 pilares. Primeiro, confiança. A mensagem central é clara, podemos sim entendê-la. Segundo, responsabilidade. A gente tem o dever de estudar e se dedicar. Terceiro, humildade. Reconhecer que sem a ajuda do Espírito não chegamos a lugar nenhum. E quarto, comunidade. Não fomos feitos para entender tudo sozinhos, precisamos uns dos outros. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A Bíblia, então, não é um código secreto para especialistas, e também não é um livro infantil que não exige nada de nós. Ela é uma revelação clara que nos convida a uma jornada de descoberta, uma jornada que exige, ao mesmo tempo, confiança na clareza de Deus e humildade para reconhecer a nossa dependência. A questão que fica é, como esse equilíbrio muda o jeito que a gente vai abrir a Bíblia da próxima vez?